Olá, espero que você esteja bem. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Convido você a abrir no livro de Ruth. E na aula passada, nós estudamos o livro de Juízes. Aprendemos no livro de Juízes que o povo de Israel já estava em Canaã e que eles então, depois da morte de Josué, eram governados por juízes. Esses juízes eram orientados por Deus para governar Israel. E o povo de Israel, então, estava cercado na terra de Canaã por outros povos que habitavam a região. Então, é aqui que se passa o livro de Ruth, justamente neste período em que Israel era governado por juízes. O livro de Ruth marca uma história muito emocionante que fala de fé, fala de coragem, fala de amizade e nós vamos aprender então sobre este livro. Convido você a marcar aí na tua Bíblia os pontos mais importantes. Os capítulos de Ruth são poucos, mas essa história é muito bonita e que é muito relevante nos dias atuais, porque conta lições que nós podemos aproveitar para as nossas vidas. Quem foi Ruth? Ruth era uma mulher moabita, ou seja, uma mulher estrangeira, que não era do povo de Israel. Ruth morava em Moabe, e a Bíblia também fala que Noemi era uma mulher que morava em Moabe, mas que era uma mulher israelita. Ela tinha filhos e tinha marido. E Ruth, então, casou com um dos filhos de Noemi. Porém, a Bíblia também conta que Noemi perdeu seu marido, assim como também perdeu seus filhos. Ruth então fica viúva e Noemi também ficou viúva. E a Bíblia conta que Ruth então teve percas, mas ela manteve a sua fé em Deus e ela sendo uma mulher estrangeira, é de se esperar que ela adorasse outros deuses, mas ela aprendeu a adorar o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, mesmo sendo uma mulher estrangeira. Então, aqui neste livro nós vemos o compromisso que ela teve com a sua sogra Noemi, porque Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos e decide então voltar para a cidade de Belém, que era sua cidade de origem. Belém ficava em Israel. Então, ao invés de deixar a sua sogra partir e ela continuar vivendo na sua terra natal, que era Moabe, Ruth então decide acompanhar a sua sogra e deixar o seu país de origem e ir morar então em Israel com Noemi. Ruth é muito importante na Bíblia, porque ela era ancestral do rei Davi. O rei Davi era bisneto, ela era sua bisavó. O rei Davi foi o segundo rei de Israel. Depois que Israel foi governado por juízes, então, mais adiante vamos ver que Israel, a sua forma de governo mudou para monarquia, ou seja, os reis governaram Israel. E o segundo rei de Israel foi o rei Davi. E o rei Davi era ancestral de Ruth. Então, por isso, Ruth é muito importante na Bíblia. Porque o seu bisneto foi rei de Israel. E não só por isso. Mas nós vemos na Bíblia que o Messias, Jesus, ele era descendente de Ruth. Isso significa que Messias, quando eu falo Messias, significa Salvador, né? E Jesus era o Messias, Jesus foi o Salvador, ele veio para salvar a humanidade. E sendo descendente de Ruth, automaticamente podemos ver que Jesus ele não veio somente para o povo de Israel, mas que o Messias ele veio também para os outros povos, para todo aquele que crê. Lá em João 3,16 diz:
para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, que independente da sua nacionalidade, se ele acreditar no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, e acreditar no Messias, então pode ser salvo. Então Ruth era estrangeira, mas era casada com o filho de Noemi, então conheceu o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. E aqui em Mateus capítulo 1, versículo 5, fala de toda a linhagem, a linhagem, descendência, né, até chegar em Jesus. E aqui no versículo 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, lembra que eu falei quando nós estudamos no livro de Juízes sobre Raabe? Raabe era uma mulher que tinha uma casa de prostituição, segundo os historiadores. Ela morava em Jericó. Então, os espias foram até Jericó para ver como era a cidade antes de invadir a cidade. E Raabe então esconde os israelitas nesta casa, na sua casa, do rei de Jericó. E o rei de Jericó pergunta a Raabe sobre eles. E Raabe não entrega eles. Raabe diz que não sabe dos israelitas, enfim, ela esconde-os. E depois nós vemos que os israelitas invadem Jericó e então as muralhas caem, as muralhas que rodeavam a cidade. Então eles tomam a cidade de Jericó. Pois bem, esta Raabe, ela era mãe de Boaz. Boaz nós vamos ver no livro de Ruth, mas nos capítulos a seguir, que ele se casa com Ruth. Então, o filho de Ruth com Boaz era Obed. Aqui diz, cuja mãe foi Ruth. Então, filho de Ruth foi Obed. E Obed, então, gerou Jessé, neto de Ruth. E Jessé era pai de Davi. Tá bem? Então, este versículo é só para você se situar na Bíblia. Quem são os descendentes de Ruth. Aqui eu tenho o mapa, e neste mapa toda a terra de Canaã no período dos juízes. E aqui nós vemos que haviam diversos povos que estavam morando aqui neste tempo. E nós vemos então, aqui embaixo, onde o laser aponta, que era a terra de Moabe. Para você se localizar mais ou menos onde Ruth estava com a sua sogra. E que ela iria para Israel, tá bem? Este tempo foi um tempo difícil, porque havia fome em Israel. Então, era muito difícil. E Noemi migra para Moabe, como eu contei, para morar lá. E agora ela então tem percas dolorosas, porque o seu marido, seus filhos morreram. E ela então resolve voltar para sua terra de origem. E aqui nós vemos então a lealdade de Ruth para com a sua sogra. Ela decide não abandonar a sua sogra. E ela diz para Noemi: aonde você for, eu irei. Então, aqui nós vemos a coragem, lealdade e coragem também. Quando Ruth e Noemi voltam a morar em Belém, Ruth era a primeira vez que estava em Belém, mas a sua sogra então retorna e Ruth vai trabalhar no campo e colhe os restos das colheitas para ajudar a sua sogra. E Ruth então acaba colhendo os restos das colheitas no campo de Boaz. É aqui então que ela conhece Boaz. E Boaz, a Bíblia conta que era um parente de Noemi.
Ele era um parente, portanto, do marido de Ruth, do marido falecido de Ruth. E ele observa a dedicação de Ruth. E ele então protege ela, conforme a lei judaica. Então ele ajuda ela, que estava necessitada por conta da perca do marido. Noemi então dá conselhos e orienta Ruth, e orienta ela a buscar proteção e aliança então com Boaz. E Ruth então se aproxima de Boaz durante a noite. Você vai ler essa história, no decorrer da história você vai ver que ela se aproxima de Boaz e ela pede que cuide delas. E segundo a lei judaica, quando uma mulher deitava aos pés de um homem, ela estava o pedindo em casamento. Então, são costumes de povos diferentes dos nossos povos, né? Somos brasileiros, é um costume totalmente diferente. E ela então, ao se deitar, automaticamente está pedindo ele em casamento. E ele lhe dá uma resposta, ele elogia a lealdade e a fé de Ruth, mostrando então esperança renovada. Ele se casa e é um período de novo começo. Ela se casa com Boaz e a sua família é resgatada, e também é resgatada a sua dignidade. Nasce então o filho de Ruth com Boaz, chamado Obed, que era avô do rei Davi, como eu falei, e marca a esperança para Israel. Essa união, ela simboliza um novo recomeço, cheio de bênçãos. Quais os versículos que são mais marcantes no livro de Ruth? Então nós temos o capítulo 1, versículo 16, na qual Ruth fala para sua sogra o seguinte: seu povo será meu povo e seu Deus será meu Deus. Então, nós vemos aqui que, ao falar isso, ela renuncia à sua vida antiga, começando então uma vida nova. Os moabitas, eles tinham outros deuses, eles tinham as suas crenças. Automaticamente ela fez do Deus de Noemi o seu Deus. Então começa uma vida nova. E no capítulo 2, versículo 12, é outro versículo marcante que diz: Boaz respondeu: o Senhor te recompense pelo que tens feito. Então, aqui nos traz uma lição, que às vezes pensamos que as pessoas não veem a nossa vida, e na verdade é totalmente o contrário. Nós somos observados, as pessoas observam se nós somos corretos, se nós somos pessoas íntegras, se nós cumprimos os mandamentos de Deus, se nós mentimos ou falamos a verdade, como são as nossas ações, se nós pagamos as nossas contas ou não pagamos, se somos corretos, se nós temos palavra ou nós não temos palavra. Quando eu digo palavra, eu me refiro ao caráter. Então, aqui Boaz disse para Ruth: o Senhor te recompense pelo que tens feito. Então, as pessoas, elas observam, elas veem se estamos tendo uma vida correta ou não. E aqui ele falou isso para ela porque a vida dela chamou a atenção, né? Chamou a atenção que ela estava fazendo grandes coisas e que o Senhor pudesse a recompensar. Ruth, capítulo 4, versículo 13, é outro versículo marcante, né, que diz assim: assim Boaz casou-se com Ruth, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Então aqui nós vemos que por esse casamento gerou bênção. Lições do livro de Ruth. Primeiro, a lealdade, que ela foi fiel mesmo em tempos difíceis a Noemi. Naquele tempo era um tempo
complicado até mesmo para viajar, porque naquele tempo se viajava a pé, os mais ricos tinham jumentos, tinham animais para viajar com eles, então Noemi já era uma pessoa viúva. Naquele tempo, uma viúva não tinha uma vida tão abastada assim, a não ser que tivesse parentes com mais recursos. Então, Ruth foi fiel a ela, ajudou ela, voltou com ela, então ela teve com quem contar na sua vida. Aqui nós vemos a lealdade. Segundo ponto, nós vemos a fé, porque Ruth confiou em Deus mesmo sem saber o seu futuro. Ela não sabia qual seria o seu futuro, mas mesmo assim ela confiou em Deus e ela manteve a esperança, a fé. Generosidade. Nós vemos que Boaz demonstrou bondade e apoio aos necessitados. Elas precisavam dele, precisavam do apoio dele. Então ele foi fiel naquele tempo, quando morria o esposo, então casava-se, então, né, o parente mais próximo casava com a viúva para apoiar e não deixá-la necessitado. Então Boaz fez uma bondade, fez um ato de generosidade. Algumas curiosidades e especificações de Ruth. Ruth é a única mulher moabita na linhagem de Jesus Cristo. Contexto histórico. O livro se passa no período dos juízes, antes do reinado de Davi, como eu falei. É um livro curto, leitura fácil, com ensinamentos profundos para todos. Então, que possamos tirar essas lições para a nossa vida nos dias de hoje. O livro de Ruth, então, resume o poder do amor, da coragem e da fé para transformar vidas. Sua história inspira até hoje pelo exemplo de inclusão, amizade e esperança renovada. O campo de cevada presente na narrativa simboliza o recomeço e a generosidade divina que sustentou Ruth e Noemi em seus tempos mais difíceis. Lembra que Ruth ela colhia as sobras das colheitas para ajudar a sua sogra? Então, por isso, aqui o campo representa, então, um recomeço, né? Esse livro conta também que sempre que quisermos recomeçar, nós temos a chance de recomeçar. Se nós tivermos fé em Deus, tivermos coragem, podemos recomeçar. Aqui neste livro conta que elas perderam tudo. Elas perderam o seu marido, ou seja, sua estabilidade financeira, social, enfim, tudo o que elas tinham elas perderam, mas elas tiveram fé em Deus e recomeçaram. Hoje, todo aquele que tiver esperança em Deus, em Jesus, ele pode recomeçar uma vida nova, uma vida de esperança. E, através de Jesus, então, nós temos a vitória garantida, porque o Messias já morreu na cruz, ele ressuscitou e, através dele, então, podemos crer no amanhã. Então, muitas pessoas querem desistir de tudo, muitas pessoas querem largar tudo, muitas pessoas sofrem com depressão, com doenças na alma, doenças, tristeza, angústia, e acham que não tem mais jeito para a sua vida. Mas aqui o livro de Ruth mostra que há sempre uma solução, que por mais que percamos tudo, se não perdermos a fé em Jesus, nós podemos então ter tudo aquilo que sempre podemos precisar para viver. Por quê? Porque Jesus, ele é o Messias prometido. E Ruth era uma ancestral do Messias, Então, podemos ter esta coragem, esta fé,
esta sabedoria que Ruth teve. Se ela tivesse ficado no seu país de origem, ela ficaria em uma vida limitada. Quem sabe ela estaria sozinha, recomeçando, ela não teria apoio, mas ela decidiu largar tudo, não só para acompanhar Noemi, mas ela disse: o seu Deus será meu Deus. Então, ela largou tudo para seguir o Deus de Noemi. E todo aquele que larga tudo por Jesus, aquele que larga tudo por Deus, ele nunca terá a decepção de estar com as mãos vazias, porque Deus supre todas as necessidades daquele que está em Jesus, que é o Messias. Tá bem? Espero que você tenha tirado muitas lições boas deste livro e até a nossa próxima aula, que é o livro de 1 Samuel. Que Deus abençoe você. É uma aula que é curta porque são poucos capítulos, mas espero que você tenha aprendido muito. Tá bem? Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.